Graça e paz, Deus abençoe a todos. A integridade e o bom nome. Esse é o título. O livro do Provérbios, aqui no seu original, não possui esse título. Provérbios de Salomão, capítulo 10. Nós vimos no capítulo 10, no verso 22, que a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Se você busca a riqueza, amém, você está buscando uma coisa boa, mas saiba que a riqueza é bênção de Deus, a riqueza é dom de Deus. E as bênçãos de Deus não causam sofrimento ao coração, não causam sofrimento à consciência, não causam prejuízo. As bênçãos de Deus não causam prejuízo. Bênçãos é o que a palavra significa. Bênçãos. Receber de Deus, favor de Deus. É claro que o trabalho é o meio através do qual essas bênçãos vêm. Ah, mas tem gente que é por herança. Alguém trabalhou e trabalhou muito. Alguém se dedicou. Alguém se empenhou. E as bênçãos de Deus se manifestaram ou se revelaram. Se outros se apropriaram do que não lhes pertenciam, isso, isso será tratado pelo Todo-Poderoso Deus. O salmista passa a discorrer sobre um ponto que está no capítulo 10, ele passa a discorrer aqui sobre a integridade. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Ou seja, Deus tem ódio da desonestidade, da mentira, do engano, da fraude, do espertalhão, que se usa de artifícios e de enganos ou de métodos inadequados ou condenáveis para adquirir a bênção, para adquirir a prosperidade, para enriquecer, tá? Não se deixe enganar essa pessoa, que a Bíblia declara no verso 4 que as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. As riquezas acumuladas, o escritor está falando das riquezas mal adquiridas, né? Está falando aqui da fraude, do roubo, do furto, do engano. É disso que está falando. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. A fidelidade dos justos, a integridade, a retidão. Esse é o caminho proposto por Deus para o homem. Esse é o caminho proposto por Deus para a humanidade. Esse é o caminho da responsabilidade e esse é o caminho que todo aquele que enxerga Deus como justo e sabe da responsabilização dos seus atos. O que torna o ser humano responsabilizável é o fato de desfrutarmos de liberdade para decidirmos se obedecemos ou não ao Todo-Poderoso Deus, se permitimos ou não que as regras de Deus, que a lei de Deus dominem a nossa mente, o nosso coração. Essa é uma decisão voluntária. Deus não violenta a mente, o espírito, o coração de absolutamente ninguém. Nesse aspecto, o ser humano consegue fazer oposição razoável ao Todo-Poderoso Deus. E da mesma maneira como consegue fazer oposição razoável ao Todo-Poderoso Deus, ele consegue também encontrar no arrependimento o caminho da reconciliação e da amizade com Deus, permitindo o agir de Deus na sua vida e direcionando a sua própria vida ao caminho proposto por Deus, o caminho da integridade. Que a nossa vida, que a nossa jornada espiritual tenha seu reflexo neste mundo aqui, na integridade nos nossos atos, na busca pela justiça, pela correção, na busca pelo vivermos o que é correto, o que é certo. Buscarmos viver sem causar prejuízos, se possível, sem causarmos prejuízos a quem quer que seja. Essa é a ideia, esse é o conceito, esse é o valor. Não é um caminho fácil, mas ninguém disse que seria fácil, tá? Porque o caminho fácil é o da arrogância, é o da soberba, o de enganar os outros e principalmente enganar a si mesmo.
acreditando que de qualquer jeito tá bom. Não, não tá bom, não está bom. O caminho de Deus deve ser percorrido de acordo com o que foi proposto por Deus. O que é certo deve ser feito da maneira correta. O jeito de Deus é o jeito que agrada a Deus. E isso envolve a humildade, isso envolve o arrependimento, isso envolve a fé, isso envolve o colocar-se diariamente aos pés do Senhor, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo a nossa natureza, reconhecendo as nossas limitações. A arrogância ou a soberba, o orgulho precede a queda, a arrogância precede a ruína. Em vindo a arrogância, chega também logo a desonra ou a ruína. Que desonra é essa? Que ruína é essa? É estar arruinado, desonrado diante do Todo-Poderoso Deus. Não é só nesta vida, não é só neste mundo, tá bom? Porque você pode dizer aí, mas eu vejo muitas pessoas, inúmeras pessoas, que se deram bem, fizeram o que não devia e se deram bem. Agiram de uma forma condenável e escaparam, e estão bem. O próprio livro de Salmos trata disso, né? E chama a atenção do fiel para que ele não tenha inveja do ímpio quando o ímpio prospera. Não tenha inveja do ímpio, ainda que o ímpio use o nome de cristão, use o nome de fiel, use aí a alcunha de reverendo, de ministro do evangelho. Os atos implicam na exibição do caráter. O caráter se revela nos atos, na atitude. Então, pode ter o título que quiser neste mundo aí, ou o que conquistou, ou o que comprou, ou o que recebeu aí do papai ou do vovô. Não é uma questão de título, é uma questão de índole, de integridade, de quem de fato nós realmente somos e de quem nós permitimos nos tornar, de quem nós nos tornamos. Ah, em Cristo Jesus nós somos. Muito bem, parabéns, já foi aprovado na escola bíblica dominical. Mas o que você é pela fé em Cristo Jesus precisa se revelar também nos seus atos, nas suas atitudes. Aí vem a dificuldade, aí vem o caminho da humildade, aí vem o caminho do reconhecimento das limitações do ser humano diante do que é imposto e do que é exigido pelo Todo-Poderoso Deus. O soberbo é apresentado, a soberba, a arrogância é apresentado como o pecado ou um dos pecados. Eu creio que é o pecado para o qual não tem perdão. Por que é o pecado para o qual não tem perdão? Porque a pessoa se torna incapaz de arrepender-se. A pessoa abandona o caminho do arrependimento. Ela segue pela trilha da autojustificação. Autojustificação. Eu fiz porque é o que devia ser feito. Se não fosse eu, outro o faria. A pessoa vai tentando justificar os seus erros e abre mão de aproximar-se diante de Deus, de reconhecer o seu pecado, não pede perdão. Eu estava tendo até alguma dificuldade de fazer uma colocação nesse vídeo aqui, por esse texto. Eu até vi. Se eu dissesse que foi só um, tudo bem. Mas foi mais de um. Mais de um ministro do Evangelho se apresentar publicamente e recusar arrepender-se. Não, eu não me arrependo, eu não me arrependo, eu não me arrependo. O sujeito se firma ali no pecado, no erro que cometeu e se dispõe, assim como que num ato heróico de bravura, a enfrentar a tudo e a todos na fúria do seu eu, do seu ego inflamado, como que dizendo, ninguém é melhor do que eu, vocês também pecaram, todos pecam, não há homem que não pequem. A questão não é se o homem peca, porque isso todos sabemos. Aliás, todas as religiões do mundo, pelo menos as que têm hoje maior relevância, reconhecem que o homem peca, que a humanidade peca, que o ser humano peca. Mas a questão é apresentar-se diante de Deus, se humilhar diante de Deus e reconhecer que Deus é poderoso e fiel para perdoar os pecados e abandonar o pecado e seguir adiante. Quando a pessoa
não é capaz de demonstrar arrependimento, ou não se humilha diante de Deus em arrependimento, ou assume uma dessas posições aí arrogantes e presunçosas, o que nós podemos fazer é: boa sorte para você, meu camarada, que Deus tenha misericórdia da sua alma imortal. Boa sorte no juízo. Você quer enfrentar a ira de Deus? Boa sorte para você. Eu vou seguir aqui no caminho daqueles que abaixam a cabeça, que se lançam ao solo e suplicam a misericórdia de Deus, porque pecadores somos e nunca estaremos do lado de cada eternidade à altura de tudo que a palavra de Deus propõe. Não estou justificando o erro. A ideia não é justificar o erro. A ideia é manter a pessoa na busca pela integridade. Não desistir da correção, não desistir da justiça, não desistir do que é certo. Perseverar no caminho da integridade, permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida nesse caminho, permitindo que os nossos atos, de alguma forma, reflitam as nossas convicções e não criando uma disparidade, uma vida dupla, uma duplicidade. Por isso é dito aqui: contudo, não, é o 5 aqui. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo. Se você busca viver de maneira a agradar a Deus, Deus certamente colocará diante de você as oportunidades para que você decida pelo que é correto. Mas a decisão ainda cabe a nós. Nós decidimos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E por isso seremos responsabilizados diante de Deus por tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Isso conforme a oportunidade e a ocasião. Ao contrário do íntegro, daquele que busca a integridade, a retidão, o ímpio, eles são ou serão abatidos por sua própria perversidade. Que perversidade é essa? A arrogância, a autojustificação. Nós acreditamos que fomos justificados em Cristo Jesus. A justiça de Cristo nos é atribuída. Por isso podemos e devemos nos apresentar constantemente diante de Deus, em louvores, em gratidão, pela misericórdia, pela graça, pela compaixão, a ponto de que as nossas vidas possam seguir adiante. Não é fácil? Não é fácil, mas é agradável a Deus, e se é agradável a Deus, as nossas vidas também encontrarão a perfeita paz e a alegria diante de Deus e também na família, na sociedade, neste mundo aqui. Tem muita coisa boa a ser desfrutado do lado de cá da eternidade. Há uma margem muito grande para o agir de Deus na vida de todos nós. Não é preciso que a pessoa se deixe levar por esse caminho. Ah, mas o fulano fez e se deu bem, eu também vou. Não faça isso. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Não seja como aquele que afirma que não se arrepende. Nos arrependemos de muitos dos nossos atos. Todos nós. Algumas pessoas até dizem equivocadamente que se arrependem das decisões corretas que tomaram nesta vida pelas dificuldades que enfrentaram por tomarem a decisão correta, decisão certa. Não, ninguém precisa se arrepender do que é certo, ninguém precisa se arrepender do que é correto. A oposição existe neste mundo, nesta vida, tá? A Bíblia fala que aquele que quer viver piedosamente será perseguido, enfrentará oposição, sabendo nós que a nossa luta não é contra fulanos, não é contra carne e sangue. A nossa luta, a nossa verdadeira batalha é travada contra os principados e potestades e também os dominadores, né? Os principados, potestades, que são os dominadores deste mundo, são entidades, seres espirituais incrivelmente poderosos que atuam, não livremente, mas atuam neste mundo fazendo oposição a Deus, fazendo oposição no limite que lhes é conferido ao agir de Deus nesse mundo. Sabemos que eles serão frustrados, que o destino deles é terrível. O que não podemos nós é ter a ilusão de que somos imunes a essa oposição.
Não somos. O que nós temos é a garantia de que somos sustentados pelo Espírito de Deus, porque onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Liberdade para quê? Para a busca da retidão, para o compromisso com a integridade, para o compromisso com o próprio Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.